Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Essa aula que eu estou gravando se trata aí da oficina de comunicação e linguagem, certo? Vamos falar hoje sobre a comunicação escrita. Na aula passada falamos sobre a comunicação oral, né? E hoje iremos aí falar sobre a escrita. Então, o objetivo é trabalhar a comunicação escrita no ambiente de trabalho, pois, independente do que falamos, os documentos escritos, eles são o que melhor transmitimos os nossos pensamentos, de acordo com o que nós queremos registrar, que pode ser aí uma informação, uma reclamação, uma sugestão, conceitos, regras, entre outros objetivos, né? No entanto, para que uma comunicação escrita seja eficaz, é necessário que ela seja clara, que ela seja objetiva, e que se conheça bem a língua também que é utilizada pelo receptor, a forma como o mesmo interpreta a partir dos dados, enfim. O emissor ele poderá redigir e o receptor alcançar com maior facilidade o que o emissor deseja, certo? Então, ali a comunicação escrita ela é muito utilizada nas empresas, né? O e-mail é uma ferramenta em que vocês vão ter, de fato, ali diariamente com vocês. Além ali daqueles que terão ligações em ramais, irão estar passando, falando com técnicos de repente, também tem o e-mail. E o e-mail, ele é algo que você precisa estar falando de uma linguagem formal. Vocês lembram que nós vimos na aula passada? A forma oral de falar, também temos a forma oral, formal de se escrever. Então, precisamos utilizar as formas certas de falar, tirar totalmente do vocabulário ali da escrita todos os tipos de gírias, né? Algumas coisas que a gente até mesmo pelo WhatsApp a gente conversa, né? E abrevia. Então, nos e-mails, indispensável, não pode ter isso. Então, a comunicação ela precisa ser concisa pelo e-mail. Na comunicação escrita, a concisão e a clareza ela deve ser a característica primordial no texto e na mensagem. O emissor, o receptor, ele precisa entender o que o emissor quer passar. Né? Então, não adianta também você falar de uma forma totalmente elaborada, mas não fazer sentido ali para o receptor. Por isso que precisa ter concisão. Conciso é o texto que consegue transmitir um máximo de informação com o um mínimo de palavras. Então, precisa ser breve, mas objetivo. Para que se redige uma mensagem com qualidade, é fundamental que se tenha conhecimento do assunto sobre o qual você está ali escrevendo, e é necessário tempo também para revisar o texto depois de pronto. Então, depois que escreveu, dá uma relida, porque aí você vai estar ali reformulando, de repente, alguns erros de ortografia, algumas falas repetitivas e que não traz concisão. É necessário, então, esse tempo para vocês perceber eventuais redundâncias, né? Que a gente fala algo e refala também a mesma coisa depois, repetições desnecessárias de ideias. Isso também serve para as redações. Nas redações, a concisão, ela é algo que precisa ter, porque sem a concisão não tem como saber interpretar aquele texto. A pessoa que está lendo não vai entender qual que é o direcionamento. A comunicação escrita é conversa entre pessoas que estão distantes fisicamente. Então, através de livros, pode ser através de mídias impressas, online, as plataformas de comunicação virtual. Nesse tipo de comunicação, o cuidado na ordenação das informações, na correção ortográfica, pontuação é de grande importância, pois o receptor ele está ausente, e o que torna a comunicação bem mais centralizada nas mãos do emissor. Então, aquele que está passando a mensagem, de repente, ele não vai receber de forma imediata do receptor. Por isso que precisa ser uma mensagem objetiva. Então, é diferente de quando a gente está falando oralmente, né? Se a pessoa não compreende, ela fala, você já refala, né, sobre aquilo, e já no e-mail não. E precisa ter essa concisão. Evolução da comunicação. A comunicação escrita através de meios não verbais dentro do ambiente corporativo é essencial. E houve várias evoluções, né? A seguir, veja alguns instrumentos que são usados ou já foram, que hoje não tem mais, que grande parte deles não tem mais, que já foram utilizados na comunicação, para que a comunicação chegue até o destino, né? Temos aí o telegrama, quem já ouviu aí esse termo, acredito que grande parte não. Tem até uma música aí, só que é da minha época, dos anos 90 lá, que fala sobre telegrama. Eu também não tive acesso, tá?
porque já na minha época, lá em 2009, lá em 2010, quando eu comecei o meu primeiro emprego, já não tinha esse meio, né? Então é algo bem mesmo antigo. Então o telégrafo, ele consiste em uma das primeiras invenções tecnológicas, funcionando com base em comunicação escrita à distância e transmitida por meio de códigos. Coloquei uma foto aqui, mais ou menos, como que era, que passavam a informação através do telégrafo. O fax, isso já a gente já tem conhecimento, pelo menos eu, é uma forma de comunicação que está sendo menos usada devido ao desenvolvimento da internet. Então, hoje ele não é tão utilizado, mas na minha época era muito. Mas hoje a internet está cada vez mais avançada, a digitalização, que o fax não há mais necessidade de gasto de folha, né? A gente sabe que ele precisa prezar pelo meio ambiente. Então, muitas coisas aí o fax ele já não é tão útil. É utilizado para a transmissão de mensagens urgentes e para o envio antecipado de documentos, quando não há condições de envio do documento aí no dia, né, no caso. Então, é por meio eletrônico. A carta, que aí eu acredito que grande parte também conhece, mas não deve ter tido acesso. Eu não tive tanto acesso, mas eu conheço. Com o surgimento da escrita, um dos primeiros meios de comunicação foi a carta, ou o correio. Há registro de que as cartas transportadas pelos pombo-correio datam de 776. Pasmem, mas aquela ideia de que pombo-correio existia sim. Nessa época, os egípcios já utilizavam essa mídia para se comunicar. A carta, aliás, ela permaneceu por muito tempo como um instrumento de comunicação, perdendo espaço somente após a invenção da telefonia. Que aí vem o telefone. Alguns anos mais tarde surgiu aí outra invenção que prometia alterar de uma vez por toda a comunicação que entre as pessoas. Estamos falando aí do telefone, desenvolvido como uma evolução do telégrafo na segunda metade do século XIX. E por último, mas só que existem muito mais meios, mas só que os outros meios que surgem é muito relacionado a esse, né, que é a internet. Temos o correio eletrônico. O correio eletrônico, que é o e-mail, por seu baixo custo e celeridade, se transformou a principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. Um dos atrativos da comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Então, hoje é correio eletrônico, né? Não temos um outro meio aí que a gente utiliza. Ele é o master de hoje que a gente utiliza de forma mais rápida, né? Temos aí as mídias sociais também, né? Como aí o WhatsApp, muitas empresas às vezes até utilizam, aqueles que têm cargos altos até têm o telefone da empresa, se comunicam entre si, mas o e-mail hoje ele é o primordial. Considerações finais. Na linguagem escrita, não há necessidade de contato direto com o leitor, porém, há necessidade de coerência no texto, como nós comunicamos, continuidade, uma sequência de pensamento para que a mensagem seja clara e compreensível. A atividade relacionada é a seguinte: eu coloquei para vocês aqui uma cópia de um e-mail e vocês vão responder 13 perguntas. Vai ser mais uma atividade de gênero textual. Então, vocês vão falar: que gênero textual é esse? Como ele está organizado? Quem é o remetente? Quem é o destinatário? O assunto do e-mail, o que se trata? Qual o endereço eletrônico do destinatário? Então, já é uma atividade aí relacionada à interpretação, né? Ali desse e-mail. Vocês terão muito acesso a correio eletrônico, a e-mail nas empresas. E é algo que vocês precisam mesmo desenvolver, tá? E para que a gente possa ter também um retorno significativo. Na aula presencial que tivemos com vocês, eu comentei que algumas empresas até pediram para que a gente desse uma aula mesmo para os jovens que estavam tendo dificuldade para poder, inclusive, mandar alguns certos e-mails. Então, devemos ter cuidado com isso. No e-mail, a gente sempre começa ele com bom dia, boa tarde. Então, quando tem algum anexo, segue o anexo. No final, atenciosamente, obrigada. Então, tem que ser uma linguagem formal. Então, precisa ter cuidado com isso, certo? E é isso, então. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que vocês estejam, pode me contatar ali pelo Google Classroom, tá? Nos vemos, então, até a próxima aula.